Bom, dando seguimento às nossas conversas sobre neoplatonismo, hoje nós vamos conversar aqui com o professor Eduardo Boechat, lá da UFRJ, professor de Língua e Literatura Latina no Departamento de Letras Clássicas da UFRJ e tem seu doutorado aí já desenvolvido em artigos e pesquisas em torno de Posidônio, né? Manilhas de Posidônio. Eu queria agradecer, Eduardo, sua participação aqui no canal do GT, do Neoplatonismo, e passo a palavra para que você possa fazer umas considerações iniciais aí sobre esse contexto tão importante dos primeiros séculos aí. Muito obrigado, Cícero. Muito obrigado por essa oportunidade. Então, eu vou falar basicamente sobre a reorientação radical que o Posidônio fez ali no primeiro século a.C., que foi capital para o ressurgimento do platonismo e pitagorismo, que desembocaria eventualmente no neoplatonismo, né? Então, vamos lá. Para entender essa época que eu vou falar, que vai ser a parte principal da minha palestra aqui, da minha fala, eu vou ter que voltar uns 2 séculos antes e falar uma breve história das escolas helenísticas, das escolas helenísticas tradicionais que surgiram ali após a morte de Alexandre o Grande. Então, a época helenística, a era helenística histórica, ela começa com a morte, estabeleceu-se que ela começa com a morte de Alexandre o Grande, né? Com a formação dos reinos helenísticos e também, o que nos concerne agora, a gente vai falar um pouco da filosofia helenista, das escolas helenísticas. Então, é claro, vai ser um resumo, né? Porque o coração dessa fala aqui vai ser sobre a filosofia pós-helenística, que é a filosofia que começa ali no século I a.C. e vai até o século II depois de Cristo. São 300 anos aí que a scholarship, a academia atual, mais ou menos há um consenso de chamá-la pós-helenística, ou late hellenistic, ou o helenístico tardio. Mas vamos lá. Então, você pode... Existiram basicamente 3 grandes escolas de pensamento na filosofia helenística. Tá? Então, elas são muito bem delimitadas, é muito fácil distingui-las. Então, existe uma escola de caráter fundamentalmente materialista, que é a escola epicurista, do Epicuro. Por que ela é fundamentalmente materialista? Porque ela é baseada no átomo material, é a ideia de que o mundo é constituído a partir de um átomo material, ou seja, indivisível. Então, ele é construído a partir da matéria e também é basicamente materialista porque a epistemologia é fundamentalmente sensualista ou sensorial. É baseada... Os sentidos são infalíveis. É unicamente baseado nos sentidos. Então, são três grandes escolas helenísticas. A segunda é a escola estoica, que é o do Posidônio, que a gente vai falar mais tarde. Que a estoica, ela é meio ambígua, porque ela é materialista, mas, na verdade, ela se diz materialista, mas, na verdade, ela poderia se chamar corporealista. Porque ela é baseada na matéria, entretanto,
toda a matéria é imbuída do pneuma, que é uma espécie de espírito. Então, toda a matéria ela tem uma carga espiritual, uma carga pneumática, que concede forma a ela. Então nós chamamos ela de corporealista, né? Agora, eu te disse que ela é algo ambígua, porque ao mesmo tempo que ela é baseada na matéria é na matéria e nessa ideia do pneuma que atravessa a matéria, e também a epistemologia dela é fundamental, é basicamente sensorialista também. Por quê? Porque eles têm... Olha, eu sou um resumo aqui da epistemologia estoica, né? O critério da verdade dos estoicos é o que eles chamam de impressão cognitiva, cataléptica e fantasia, que são dois movimentos. Um da impressão a impressão externa, a impressão da matéria, e, por outro lado, uma impressão racional, um movimento racional que identifica a carga de veracidade, carga de realidade dessa impressão sensorial. Mas o ponto de partida é sensorial, é baseado nos sentidos, porque a prioridade daquela coisa externa, daquele sentido externo que afeta o ser humano, né? Então, essa é a segunda. Eu falei agora da escola estoica. Agora, a terceira grande escola é a academia cética. É a academia platônica, que mais ou menos ali, no início do terceiro século antes de Cristo, ela vira completamente cética. E ela já surge quase como uma crítica ao estoicismo. Porque o estoicismo, de certa forma, tinha virado herdeiro do espírito da academia platônica. Porque eles, de certa forma, se apresentavam como idealistas, né? Era o materialismo imanentista. Então, basicamente, a história dos 2 primeiros séculos da escola estoica, ou seja, da filosofia helenística, século III, século II a.C., é marcado por um diálogo e por um debate, muitas vezes ríspido, e críticas entre os céticos e os estoicos. Por que eu estou falando isso? Porque a filosofia pós-helenística do Posidônio é uma reação a esse diálogo. É uma reação a essas críticas dos céticos à academia estoica, né? Então, para resumir esse preâmbulo ao ressurgimento do pitagorismo, ao ressurgimento do platonismo pitagórico no primeiro século antes de Cristo. Então, você pode imaginar que os céticos, eles
eles criticavam basicamente o fato de que os estoicos se apresentavam como sensorialistas, no sentido de que tentavam basear toda a sua escola, o seu sistema, num ponto de vida, num ponto de vista, baseado no sentido sensorialista, mas muitos dos conceitos não resistiam a uma crítica do que você realmente vê no mundo. Eu vou colocar aqui quais os pontos da filosofia estoica que eram severamente criticados pela academia cética e que percebe-se que o médio estoicismo é uma tentativa de resposta a essas críticas, não é? Então, um dos principais pontos da filosofia estoica que recebia ataques dos céticos era o seguinte: como a individuação, a ideia de que um objeto ou um ser podia ser individuado, podia ser estabelecido que era um indivíduo, como a metafísica estoica era baseada na matéria e no espírito que a atravessa, os estoicos não tinham muita precisão em estabelecer o que era um indivíduo. Porque a matéria sofria transformações incessantes. Então, na verdade, o que dava forma a essa matéria era o pneuma. Então, os estoicos acabavam tendo dois tipos de... Ele tinha dois tipos de categorias ou gêneros. O que eles chamavam o primeiro gênero, que era a matéria, ou seja, eu apenas enquanto matéria, e o segundo gênero, eu enquanto forma, ou seja, eu enquanto o pneuma, o espírito que atravessa a matéria. Então, eles tinham duas, às vezes 4 categorias para individualizar o ser, ou até um objeto. Então, isso era fonte de críticas severas da academia cética, né? Outro tipo de crítica vinha daquilo que eu falei antes, do fato de que eles o conceito de verdade dos estoicos, ou o conceito de verdade, a regra de julgamento dos estoicos era, como eu falei, uma
uma mistura, uma combinação dos sentidos dos sentidos e da razão. Uhum. Só que ficava nesse meio, não ficava bem definido o que era uma coisa e o que era outra. Então, isso também era fonte de críticas. Agora, e sobre isso, e dependendo, como consequência disso, os estoicos eles tinham uma ética, toda uma carga ética que era, de certa forma, providencialista, no sentido de que eles achavam que o ser humano, enquanto parte do mundo, ele era guiado pela razão. Agora, as críticas vinham do fato de que, olha, o que você via no mundo não era um ser humano, era verdade, não era um ser humano racional. Você via no mundo, era uma espécie de infante perverso, né? Uhum. E também, agora vem o aspecto histórico. A verdadeira ascensão de Roma, o fato de que Roma tinha conseguido a hegemonia do mundo, e não só sendo bom, não por atos, digamos, de bondade, ou seja, Roma tinha boa parte do sucesso de Roma vinha do fato de que eles tinham agido perversamente. De certa forma, mostrava que a bondade não reina nesse mundo. Sim. Né? Que o ser humano não é racional. O ser humano é perverso. Uhum. Então, o fato era isso, era uma combinação. Os estoicos, então a questão era essa. Os estoicos, eles se diziam empiricistas, mas o sistema ético deles era como se fosse providencialista. Sim. Ou, de certa forma, ingênuo. Uhum. Agora, existiram grandes debates sobre isso. Uhum. Mas a questão toda é a seguinte: as críticas continuaram. As críticas elas surgiram com Arquesilau, que foi como se fosse o primeiro líder da escola cética, mas realmente quem era o grande gênio da escola cética é um filósofo do século II a.C., é o Carneades, que é considerado o maior filósofo do século II a.C. O Carneades, ele vinha com... parece que ele tinha o gênio de realmente acertar o ponto fraco dos estoicos, né? Então, o estoico, na verdade, foi o seguinte: você estava chegando ali durante o século II a.C., os estoicos vinham sendo fortemente criticados. E a verdade é a seguinte: o Panécio, que a gente está falando agora, uhum. do estoicismo médio, então, o Panécio já era um estoico que não estava ligado a Atenas. Ele era de Rhodes, estudou um pouco em Atenas, mas morou a maior parte da sua vida em Rhodes. Ele era um estoico que ele repensou
a ética estoica. Levando em consideração as várias críticas da academia cética, ele repensou a ética estoica. Mas de que maneira ele repensou essa ética estoica? O que ele fez? Ele deixou de lado uma espécie de generalização que os estoicos tinham como costume de fazer, que era própria da ética estoica. Então, olha, isso, claro, isso é só uma coisa. Eu só falando em 5 minutos só, mas resumindo o que o Panécio fez, né? Que é o início do estoicismo médio. Então, o que o Panécio fez foi levar em conta os indivíduos. É a ética particular. Uhum. Ele fala que todas as pessoas elas não nascem em situações equivalentes. Então, o corpo não deve esperar que o comportamento delas seja o mesmo para todos. Então vou para resumir, o Panécio, ele reorientou a ética estoica e levando em consideração particular em detrimento do geral. Isso já levando isso já como consequência das críticas da academia cética, né? Agora a gente vai chegar realmente no coração da nossa fala aqui. Por quê? Porque o Panécio, ele tinha um discípulo que morava também em Rhodes, que era de Rhodes também. É o Posidônio de Rhodes. Agora, o que o Posidônio fez foi reorientar não só a ética estoica, ele reorientou a física, metafísica e epistemologia. E é aí que são as origens. Você pode ver as origens do neoplatonismo. Então, Posidônio vai ser o motivo da próxima fala, né? Agora, você disse que em Posidônio a gente pode encontrar aí, graças a essa sua reorganização, né? Não somente da ética, mas da física. Reorientação. A palavra é reorientação. A reorientação, né? Da ética, da física e da metafísica estoicas, né? Uma possibilidade de se pensar aí as origens, ou pelo menos um gancho interessante para pensar o neoplatonismo, né? Uma das fontes. Exato. E me fez lembrar, obviamente, aqui da tese, né, de que é possível, né, desviar do Plotino como núcleo, né, originário do neoplatonismo e encontrar justamente em Posidônio, né, nessa tradição Posidônio, Jámblico e Próclo, né? Seria nessa seria nessa reorientação que se encontrariam então esses. Não. Eu vou falar sobre isso. Na verdade, o que o Posidônio fez foi resgatar o pitagorismo platônico. Isso. Os estoicos sempre foram ligados ao Platão. Mas a estoa tradicional era ligado ao Platão socrático. Sim. Ao Platão das definições. O Posidônio vai resgatar o Platão pitagórico, o Platão da velha academia, de Peusipo, do Xenócrates. Então, ele vai resgatar a ideia de dois princípios que são causas e que são elementos também. Isso é muito bem explicitado no livro do Philippe Merlin. Ele vai resgatar isso, né? E a partir daí ele vai
também conceber que há uma dimensão, uma outra dimensão no mundo, não só o mundo dos sentidos, mas essa dimensão não vai ser a dimensão transcendental do Platão do Febo. Vai ser vai ser dimensão que está, de certa forma, sujeita à matéria, está subjacente à matéria. É a dimensão atômica dos elementos atômicos, do atomismo idealista, da dimensão que leva a parte, que considera a parte como mais fundamental que o todo. Então, agora vamos para... Então, voltando. O Panécio teve um pupilo, um discípulo. Foi muito importante. Qual é o nome dele? Posidônio de Apameia. Esse o Posidônio de Rhodes. Agora, então eu vou falar primeiro um pouquinho sobre a biografia do Posidônio. Ótimo. E depois sobre a scholarship sobre o Posidônio, uma das coisas mais interessantes, eu acho, das mais interessantes assim, do século XX, as mudanças que ocorreram na scholarship. E também a disputa entre as academias alemã e inglesa, né, que só foi resolvida depois da guerra. Eu vou falar, então. Olha, quem foi o Posidônio? O Posidônio, ele provavelmente nasceu no ano 120 a.C. e morreu ali pelo ano 50 a.C., né? Ele fazia parte de uma família importante em Rhodes. Então, ele foi embaixador de Rhodes em Roma. Então, ele era muito bem conectado na sociedade. Porque Rhodes era como se fosse aliado de Roma, aliado histórico de Roma. E o Panécio e o Posidônio eram ligados à aristocracia romana. O fato do Posidônio ser de Rhodes é importantíssimo você entender a carreira intelectual dele. Pela seguinte razão. Isso é história da filosofia. As obras esotéricas, os tratados científicos do Aristóteles, eles não estavam disponíveis. Depois que o Teofrasto saiu, que o Teofrasto morreu, a biblioteca do Teofrasto, com as obras, os tratados do Teofrasto e do Aristóteles, a biblioteca do Teofrasto, ela, de certa forma, ela saiu, ela não ficou mais acessível em Atenas. Mas sabe-se que ela, de certa maneira, ela era acessível em Rhodes. Ou seja, o Posidônio, com certeza, teve oportunidade de ler, de estudar os tratados científicos do Aristóteles que não estavam disponíveis em Atenas. E isso é fato. Eles só voltaram para Atenas ali depois ali mais ou menos em 80 a.C., 90, 80 a.C. Então, grande parte das reorientações que o Posidônio fez em relação ao estoicismo vem de um estudo
das obras do Aristóteles. Agora, ele não quer dizer que ele concordava com Aristóteles, mas ele teve a oportunidade de estudar o debate intelectual profundo e sofisticado que o Aristóteles teceu em seus livros, né? Então, o Posidônio morou muito tempo, ele morou em Rhodes, mas ele esteve em Roma também. E ele foi professor do Cícero, né? Você vê, o Posidônio foi professor do Cícero. O Cícero o considerava o maior dos estoicos. Cícero, ele era um pouco mais velho que o Cícero, como acho que 20 anos só. E o Cícero chegou a chamá-lo, chamou Posidônio para escrever a biografia do Cícero, a própria biografia. Agora você imagina, uma pessoa com o ego que o Cícero tinha, né? O maior intelectual romano falou assim: olha, quem vai escrever a minha biografia é o Posidônio. Mas o Posidônio não aceitou. Na verdade, não aceitou. O Posidônio era ligado ao Pompeu, ao grupo do Pompeu. Era considerado o grupo do Pompeu, e o Cícero era, na verdade, o Cícero era basicamente um cético, né? E na visão do Pompeu era uma revista, era um oportunista. Então, o Posidônio viveu muito tempo e ele, com seus contatos e com a hegemonia de Roma, ele pôde viajar praticamente todo o Império Romano. Ele foi do Mar Vermelho até a Espanha, até Portugal. E as observações naturais dele só puderam ser tecidas porque ele pôde viajar muito. Então, olha, aí vou falar olha, é fácil os maiores filósofos cientistas da antiguidade, mas fácil. Vou falar de cara, uma coisa que ele fez. O melhor cálculo, o cálculo mais apurado da circunferência da Terra é dele. É dele. Mas bem mais apurado que o do Eratóstenes, foi depois usado pelo Ptolomeu. Mas isso é outra história que eu vou contar mais tarde. Agora, então ele viveu 70 anos lá, era muito bem conectado, viajou o Império Romano basicamente todo. Agora, vamos passar agora para uma coisa bem delicada, que é a Posidonian Scholarship. O que Posidônio disse, né? O que realmente ele disse? Quais ideias que ele realmente defendeu? Então, como vocês sabem, a filosofia helenística são fragmentos. Você tem o Stoicorum Veterum Fragmenta. Os estoicos são só fragmentos. Não sobrou nenhum livro. Epicuro também são fragmentos. Epicuro, a grande obra, a obra mais completa epicurista é do Romano, é do Lucrécio. Então, pouquíssimas coisas dos céticos assim são fragmentos, basicamente fragmentos. E o Posidônio não podia deixar de ser, são fragmentos também. Então a Posidonian Scholarship ela é dividida eu diria, em duas fases. Até a década de 1960, ela era dominada pela Academia de Língua Alemã, que não é só a Alemanha, é a Alemanha, a Áustria, a Suíça, lá do norte da Europa. Então, você tem talvez os grandes filólogos ali
da academia alemã, todo mundo escreveu sobre Posidônio, começando com Hermann Diels, Norden, Jaeger, Wilhelm Moritz Moellendorff, Heine e o grande Posidonian Scholar dali, que é o Karl Reinhardt. Sim. Escreveu 3 livros assim, capitais, seminais sobre o Posidônio, que é a grande figura do Posidonian Studies, ali da primeira metade do século XX. Agora, essa scholarship, ela não é tão rigorosa, quer dizer, ela sofreu críticas depois, que essa é a história da Classical Scholarship, né? Ela depois passou para a mão dos ingleses, ou da academia em língua inglesa, que é Oxford, Cambridge e Harvard, e lá o Ivy League, Oxbridge e Ivy League. E nessa mudança, o Posidonian Studies ele sofreu uma mudança radical. Por quê? Porque Eduardo. A obra do Reinhardt, a obra do... Os 4 livros do Reinhardt, eles eram baseados no que se acreditava ser do Posidônio. Agora, algumas coisas não têm o nome Posidônio ali. Sabe? São fragmentos que eles não são, que os ingleses depois chamaram de attested fragments. Eles não têm o nome Posidônio, mas tem o fingerprint. Tem muita coisa que provavelmente era Posidônio, mas não necessariamente tem um nome Posidônio. Esse fato sofreu severas críticas da academia inglesa, que, como você sabe, tomou lá com o Classical Philosophy, foi lá, o Owen, aquela geração, o Owen, o Kernes, o Solzhenitsyn, muita gente que era alemã também mudou lá, foi trabalhar em Oxford, foi trabalhar em Oxford, depois foi trabalhar em Cambridge, foi trabalhar em Harvard, foi trabalhar em Yale, né? Mas a verdade é o seguinte, é uma escola bem mais rigorosa. Então, eles só aceitavam como um documento de Posidônio algo que tivesse um Posidônio ali. E daí surge a obra do maior, que é considerado o maior escola o maior Posidonian escola do século XX, que é o Ian Kidd, um escocês. Olha, está aqui, ó, os livros estão aqui. Ó. A minha Bíblia. Já tem o quarto que eu não tenho. Né? Agora, o resultado, o Ian Kidd ele começa a publicar ali na década de 70. Primeiro ele publica os fragmentos originais, um livro com os fragmentos originais. Ou seja, onde está o nome Posidônio e também lá esse parágrafo, essa página inteira, esse capítulo inteiro, o que é do Posidônio ali, né? Isso em 73 ele publica o primeiro livro são os The Fragments, são os fragmentos de Posidônio. 73, 72. E em 88 ele publica o comentário sobre esses fragmentos. São 2 volumes, assim, algo como 1.500 páginas, comentando alguma coisa como 270 fragmentos. Agora, tem uma diferença crucial entre o resultado das pesquisas da academia alemã em relação ao da inglesa.
da alemã, o Posidônio aparece como um estoico heterodoxo. Um estoico Então, basicamente, ele aparece como um estoico que resgatou o pitagorismo. Tá, ele era considerado como, de novo, o Merlin. O Merlin faz parte disso. O Philip Merlin faz parte disso. Como, de novo, o pai do neoplatonismo, né? Sim. Ele era o pai do neoplatonismo. Posidônio era como pai do neoplatonismo. Então, mas a do Ian Kidd, ele via com olhos céticos toda essa heterodoxia do Posidônio. E então o resultado que sai dos comentários do Ian Kidd é um Posidônio quase que um estoico ortodoxo. Um estoico ortodoxo. Agora, o Kidd morreu em 2010. Eu estava lá, quase fui no enterro, não deu para ir no enterro, eu queria ter ido no enterro, né? Não, 2011, início de 2011. Agora, então, a Academia Alemã era o estoico heterodoxo. A Academia Inglesa, o estoico ortodoxo. Agora, nos 15 anos para cá, surgiram alguns papers, alguns trabalhos acadêmicos que têm a seguinte característica: eles só trabalham, surgiu dos 15 anos para cá, com os attested fragments, com fragmentos do Ian Kidd. Mas, mesmo usando esses fragmentos, dá para você perceber que ele não era heterodoxo, que ele não era ortodoxo, era heterodoxo mesmo. Você, escrutinando os fragmentos, você vê nos nuances dele, dá para ver que ele era heterodoxo. Então, os nomes que fazem parte dessa mais recente fase do Posidonian Scholarship é o Stephen White, que é um scholar da Universidade do Texas, uma acadêmica que é coreana, Anna Ju, mas que infelizmente morreu, ela faleceu alguns anos atrás, nova ainda, uma pena, e eu sou o Posidonian Scholar que faço parte dessa leva. Eu tenho já publicações na Ancient Philosophy, já com repercussão, já. Então, eu estou nessa. Eu faço parte dessa última leva de Posidonian Scholarship. E eu pretendo publicar um trabalho ainda esse ano, numa dessas grandes nesses journals assim, de reputação internacional, provavelmente da Inglaterra, em que eu vou tentar argumentar com provas, eu acho, cabais, que o Posidônio, na verdade, ele resgatou o pitagorismo. É claro, eu vou alicerçar, eu vou citar o Merlin, vou citar alguma parte da Academia Alemã, mas é fruto da minha pesquisa. Então vai sair, são 4 anos de pesquisa que eu acho que eu vou demonstrar por provas irrefutáveis que ele realmente resgatou o pitagorismo e é realmente o pai do neoplatonismo, né? Então vamos passar o que o Posidônio fez, né? O que ele fez? Que eu acho interessantíssimo e que é interessantíssimo, né? Então, o que o Posidônio fez, agora a obra do Posidônio, foi, de novo, ele, devido às críticas que o estoicismo tradicional vinha recebendo, ele foi resgatar. O estoicismo sempre teve uma ligação estreita com o platonismo.
Mas, de novo, o primeiro estoicismo era o platonismo socrático. O que o Posidônio fez foi resgatar o platonismo pitagórico. Então, você vê, vou falar lá um fragmento dele em que o fragmento que se acha no Plutarco, em que ele descreve a alma com a natureza da alma é numérica. A natureza da alma é numérica. Mas o que é o número? O número é um ente, ao mesmo tempo, geométrico, aritmético e harmônico. Agora, nesse mesmo fragmento, você vê lá, tem o Speusipo, o Xenócrates e o Posidônio. Então, você vê a ligação estreita entre os três. Ou seja, o Posidônio foi resgatar, foi na velha academia, na academia pitagórica, para resgatar esse pitagorismo. Agora, eu já adiantei uma coisa, né? Já adiantei a ideia de alma do Posidônio, que é, na verdade, essa ideia de alma que se encontra no Jâmblico depois. Mas agora a questão é essa. Você vê isso, a alma, a natureza da alma, tem extensão, ou seja, ela é geométrica, ela tem o caráter aritmético e ela também tem um caráter harmônico. Isso você vê no Jâmblico. Agora, no Jâmblico não tem o nome Posidônio ali. Tem a mesma ideia, mas não tem o nome Posidônio. Então, lá os críticos mais severos, mais céticos, assim, olha, isso não quer dizer que o Jâmblico tenha lido o Posidônio. Mas eu sei. Mas o que eu não vou. Isso aqui eu não estou defendendo o meu paper aqui, né? Não vou botar. Vou mostrar o texto aqui e falar. O que eu vou falar são as ideias. As ideias principais com as quais você pode entender o neoplatonismo do Posidônio. Então é o seguinte, Cícero. Primeiro, o que ele fez foi alterar o critério da verdade dos estoicos. Enquanto o Crisipo era a impressão cognitiva, cataléptica e fantasia, que era fundamentalmente baseada nos sentidos, ou era empiricista, o Posidônio vem com a ideia de que o critério da verdade é o que eles chamam de ortologos, a razão correta. Ou seja, é o logos, é a razão. E depois você vê, é o logos matemático. Isso o David Sedley, o Kid David Sedley defende essa ideia. Então, aí eu estou muito bem, com ótimos amigos aí, né? Isso aí, o Sedley são os dois maiores canhões ali eu ouvi lá na Inglaterra, os dois maiores canhões da Hellenistic Philosophy é o David Sedley e Ian Kidd. O terceiro era o Furley, era o David Furley. Né? São os três maiores canhões, assim, ó, que eles ali, que eles falarem é lei. É assim que funciona, mesmo. É assim que funciona. Meu querido, é assim que funciona. Então, eu estou muito bem. Aí eu estou com ótimos amigos, né? O resto aí eu vou sozinho.
Onde é que eu vou sozinho? Mas estou explicando. O que a grande diferença, eu vou falar, da ideia, desse idealismo que é próprio do neoplatonismo, dessa ideia de que há uma dimensão uma dimensão que está subjacente ao visível, ao sensorial, é o seguinte: é quando você concebe dois princípios equivalentes. Essa talvez seja a maior revolução científica da antiguidade. Eu vou falar por que é. Porque no estoicismo tradicional, voltando ao estoicismo tradicional, você tinha dois princípios também. Mas não eram dois princípios, mas dois princípios lógicos e não ontológicos. No sentido que eram dois princípios, na verdade, mas um praticamente não existia. A matéria estoica, o princípio passivo dos estoicos, ela é simplesmente um princípio de extensão. Não há interação entre o princípio ativo e o passivo no estoicismo tradicional. Por isso, o estoicismo tradicional sempre foi basicamente monista. Ou seja, existe um elemento que se reproduz incessantemente. Você vê aquele elemento se reproduzindo, aquelas características se reproduzindo. E isso também era fonte de críticas dos céticos, porque isso o monismo, o problema do monismo é o seguinte: ele não explica a diversidade no mundo. Ele não tem justificativa para a diversidade no mundo. Então, o que o Posidônio fez, resgatando vou botar o pitagorismo logo, foi estabelecer dois princípios equivalentes, que são princípios, causas e o principal, elementos. Ou seja, dois princípios que interagem. Agora, quais são os princípios? Você mesmo sabe, claro. É um princípio, como se fosse de limite, e o outro do ilimitado. O Posidônio vai chamar isso de ousia, substância e qualidade, poios. Isso está no fragmento 96, um fragmento no Ário Dídimo. Agora. Então, mas isso aí é basicamente o pitagorismo. O que o pitagorismo é? É a ideia que existem dois princípios inerentes a tudo. O limite e o ilimitado. Agora, o que é esse limite ilimitado? É a ideia, por exemplo, eles pré-existem. O limite ilimitado, eles pré-existem ao ser. Sim. Eles pré-existem a tudo.
Se qualquer coisa que você imaginar, o limite limitado estava antes dali. Uhum. Se você imaginar o mundo como ele é agora, esses são os princípios. O mundo é fruto do, em última instância, fruto do, ele tem um limite ilimitado ali. Uhum. Agora, o que é o limite? O limite são as formas matemáticas. E o que é o limitado? É a matéria, são os elementos. Agora, então essa é a grande diferença. Aí você cria imediatamente, automaticamente, uma dimensão que subjacente, mas não é transcendente, é subjacente ao material. Porque há limites no espaço que subjaz à matéria. É isso. Essa é a grande sacada. Isso aí é pitagórico. Isso aí é do Xenócrates. É do grande Filolau de Croton, né? O grande Filolau. Talvez ele seja, nem o Pitágoras. O Pitágoras é uma figura meio ali, Zoroastro, né? Que foi ao Egito, né? Talvez muita gente que defende que o grande pensador pitagórico é o Filolau de Croton, né? Porque ali você vê a ideia realmente o limite do ilimitado. Vai aparecer depois. É o uno e o diferente, né? Vai aparecer com vários nomes ali na carreira do pitagorismo. No Posidônio aparece como ousia e poios, substância e poios, mas a ideia toda é a mesma. Um princípio de estabilidade e o outro princípio de instabilidade, né? de fluidez. Agora, o princípio de estabilidade é a ideia de que existem. É o seguinte: os objetos da matemática estão subjacentes à matéria. Os objetos da matemática, ou seja, a linha, o triângulo, os volumes, tipo o quadrado, a pirâmide, o cubo, a esfera, elas são partes que precedem, a ideia é essa, que precedem ao ser. Digamos, é uma árvore, por exemplo. Você pode imaginar que a árvore, uma conífera, por exemplo, que é uma forma de cone. Então, antes de existir aquela conífera, aquela árvore conífera, existe um cone. O cone está ali dentro. Isso é o pitagorismo. Isso que o Posidônio resgatou. Que colocou, isso que ele importou para dentro do estoicismo. Eduardo, que aí virou um estoico heterodoxo. Uhum. Fala, pode falar. Só para eu acompanhar. Isso aí. Agora está ficando. Isso aí dá... Não, mas só para eu acompanhar o teu raciocínio, ligando um pouco o anterior, qual a relação desses princípios, né, tomado aí como uno, díada, o limite ilimitado, e a alma? Porque a alma como ente é o seguinte, tudo em Posidônio. A mesma alma. A alma é uma consequência. Dentro da alma estão os princípios. Os princípios precedem a tudo. Os princípios precedem a tudo. Mas compõe a alma em Posidônio, não? Eles compõem, porque a alma, voltando àquela primeira que eu tinha falado lá atrás, a alma, ela é de caráter numérico. Sim, sim. Então, ela é geométrica, ela é aritmética e ela é harmônica. Uhum. Agora, já de cara,
por ser uma extensão, por ser geométrica, ela já tem um caráter, material. Uhum. Ela tem um caráter material. Porque ela é estendida no espaço. Ela é estendida no espaço. Então é como se fosse um dualismo, mas é um dualismo monárquico. É aquilo, Cícero. Você pode entender o seguinte: tá, o mês existe uma coisa, é o tempo. A melhor ideia de você pode entender isso é o tempo. Por exemplo, o minuto é formado de 60 segundos. Os 60 segundos é o diferente. É a multitude, é o diad. Uhum. A ideia é que eles compõem, de certa forma, um minuto, o uno, é a mistura, isso é a combinação entre o mesmo e o diferente. É a combinação da ousia e do poios. Uhum. Então é assim, mas tudo, agora os princípios, eles precedem ao ser, eles precedem a tudo, eles precedem a alma. Eles precedem a alma. Eles precedem a alma. Então, aí dá para ver. Essa é a revolução científica. A matéria tem tanto diferente, o díade, a matéria, ela tem tanta importância quanto o espírito, quanto o número, quanto o limite. Então, olha, foi uma verdadeira revolução científica que aconteceu. Lá, posso falar de várias coisas aqui que o professor está atrás. Agora, mas o mais interessante é isso, eu acho isso. Porque é o dualismo pitagórico. É a ideia, mas o dualismo tem que ser sempre entendido em uma equivalência entre os dois princípios. E outra coisa, a matéria não é ruim. Ela não é o mal. Ela é apenas o princípio de extensão. E isso os Peusípio e os Xenócrates deixam bem claro. Ela não é o mal. A matéria não é o mal. É o mal para o Platão. É o mal para o Plutarco. É o mal para os platônicos. Ou seja, talvez até para os estoicos. Mas para o pitagórico não é. A matéria é apenas um princípio de extensão. Então agora, então, olha, essa é o cerne da revolução metafísica do Posidônio, que vai desembocar, afinal, no neoplatonismo. Claro, o Jâmblico vai usar isso. O Eudoro de Alexandria, que é o primeiro pitagórico ali do século I a.C., claro, ele leu o Posidônio. Ele cita o Posidônio, né? Ele não cita isso, mas obviamente ele leu o Posidônio. Agora outra questão, então, o que ele subverteu na estoa, isso é importante também, foi o que ele subverteu na estoa foi que a estoa tradicional, o todo tinha prioridade em relação à parte. Esse é o princípio socrático, da definição. Você tem o gênus, e o gênus, mais a diferença, você chega na espécie. E toda a estoa, todo o sistema da estoa tradicional é construído assim. É de cima para baixo. É uma descensão. É do universal para o particular. Mas
eles não gostam dessa palavra, é do todo para a parte. O todo tem prioridade à parte. E mesmo no platonismo tradicional, do Fedro, você também tem isso. Do Filebo, é o todo, as ideias transcendem o mundo. Então, tem todo aquele processo de diareses, de derivação, em que os seres, os objetos sensoriais, eles compartilham das ideias, eles tomam parte, né? É a métexis, né? Eles tomam parte da ideia. No pitagorismo, não. No estoicismo do Posidônio, não. É o contrário. É a mimesis. No pitagorismo no sistema do Xenócrates, não. É mimesis. A parte tem prioridade ao todo. Então, as partes são as partes são os princípios. A parte tem prioridade ao todo. As partes precedem elas precedem ao ser. Elas vão estar lá. Elas estão no mundo antes do mundo aparecer. Os princípios estão no mundo antes de ele aparecer. Eles precedem ao mundo. Agora, então, é da parte para o todo. E outra coisa, da espécie para o gênero. Isso é importantíssimo. Você só chega ao gênero se você listar todas as espécies. Senão, você não chega. Senão, tchau. Desiste. O estoicismo tradicional não. É o gênero, e você vai, com as definições, você vai chegando nas espécies. Por isso era meio... não é nem um pouco científico isso. Isso... Eu gosto muito da história tradicional, mas de ciência eles eram muito fracos. Eles também não estavam interessados, mas também não estão interessados em ciência assim. Mas, você não vai comparar a ciência do Posidônio com o Crisípo, claro que não. Posidônio bolou a ideia das marés, né? Ele que percebeu que as marés eles tinham uma relação direta com a posição da Lua. Então olha lá, agora então, mas olha, eu falei logo então, as duas grandes, as mudanças capitais na filosofia, capitais seminais na filosofia posidoniana são a ideia de que o critério da verdade é o logos matemático, é o logos científico, e o outro é o estabelecimento de dois princípios que são elementos e causas também. Porque as causas estão dentro dos seres. Agora, isso é extremamente matemático. Por quê? Porque é o Euclides. O Posidônio era um grande é o filósofo da matemática também. Ele aparece lá no comentário do Próclo sobre o Euclides, né? É o seguinte: uma equação ela está dentro de outra mais complexa, que está dentro de outra mais complexa. É aquilo que eu falei. Tem um triângulo dentro de um quadrado. Tem um quadrado dentro de um cubo. Tem um cubo dentro de uma esfera. Exato. E afinal tem o Cícero. Ô, Eduardo, deixa eu pegar um gancho aqui, porque é muito interessante isso que você está colocando. Principalmente, eu fico ouvindo você, que não conheço quase absolutamente nada do Posidônio, mas você falando agora aí, eu fico pensando na importância que tem isso para uma tradição neoplatônica, que não sei se você, enfim, envereda por aí, mas que é a partir da ideia de simpatia, sabe? Eu sei, tem, claro. É genial isso, mas porque... Sim, diga aí.
A simpatia está ligada a essa ideia da parte. Entende? Não há uma hierarquia. Uhum. Não há uma subserviência hierárquica da parte para o todo. A parte é o todo, e o todo é a parte. Isso é Há muito uma bom. relação de mímesis. É. As rosas, elas brotam, ou seja, as plantas, os animais, dentro deles, eles têm dentro deles os elementos que interagem com, lá, digamos, com o sol, com lá. Isso, aí, meu querido, aí você já está entrando já na minha outra interesse, que é a astrologia antiga, o Manilius. Né? Isso é o Manilius. Não, Então, eu fico pensando aí na importância que tem essa reflexão numa rediscussão da própria busca da religiosidade, digamos assim, no contexto, em que o divino, por exemplo, tem que ser retomado uma perspectiva da analogia, talvez, do mundo, né? A perspectiva da compreensão a partir do próprio mundo. Quer dizer, Deus ou divino... Agora, aí... mas não, eu sei, mas o que eu estou falando, mas a contribuição desse pessoal, desse de Pitágoras, assim, o mundo, olha, o mundo não é o todo. O mundo é a parte. Sim. Você é toda a reflexão que eu percebo ali no estoicismo médio, do Posidônio, e também ali na academia platônica é essa. Você não tem acesso ao todo. Sim. Você não tem acesso ao todo, você só tem acesso à parte. Isso. E o mundo é uma diversidade, de partes, mas essas partes todas elas são forjadas por ideias. Essas partes são ideias. Então, isso eu acho muito interessante. Olha, o todo, você não tem acesso ao todo. Você tem acesso à parte. Sim. Então, essa noção de que que haveria acesso não ao todo, mas às partes, né? Isso é muito próprio de uma investigação neoplatônica, inclusive cristã, digamos assim. Ou seja, Dionísio, por exemplo, Areopagita, diferencia ursia e enérgeias, ou dinamis. Há um processo de conhecimento que se dá pelas partes ao todo, né? Mas jamais se compreende o todo enquanto tal, enquanto princípios, né? Ou enquanto princípio. É o processo. Assim, você pode conceber o mundo assim, as espécies são as partes, mas você só chega no gênero se você esgotar as espécies. Entende? É sempre de baixo para cima. Isso. Você tem o famoso fragmento do Posidônio que está no comentário Euclides, que ele assim, para chegar ao triângulo, você tem que ver quais são todas as possibilidades de triângulo. Se chegar na ideia do triângulo, você tem que saber que o triângulo é escaleno, equilátero, são quais são? Escaleno, equilátero ou isósceles. Exato, isósceles. Só sabendo dessas três formas de triângulo, você pode chegar à ideia do triângulo. Entende? Só você esgotando as espécies que você chega no gênero. Senão não chega. Isso. Não é o gênero, sabe? Não é a ideia do triângulo, aí daí a de Aireses, aí você chega, sabe? Do triângulo, então. Não é o de cima para baixo. Ô, Eduardo, deixa eu pegar mais um gancho aí com você. Você estava falando de que os princípios precedem o ser, claro, isso é ótimo aí, tem tudo a ver com o neoplatonismo também. Então, você diria que em Posidônio... Ontologicamente. Assim, sim. Em Posidônio haveria uma imanência que permanece como transcendência também? Há uma relação de imanência enquanto os princípios se dão nas partes, nas coisas, no mundo, nos seres, mas, ao mesmo tempo, os princípios precedem ontologicamente. Então, é uma imanência transcendente, não também? Nesse sentido? Mas, olha, é melhor não pensar em transcendência. Eu tento não pensar em transcendência.
eu acho lógico a ideia de que para você analisar o mundo, assim, você sempre vai imaginar que as partes precedem. Então, tu está dizendo, olha, pensa no planeta Terra, que seja. O limite e o ilimitado precedem aquilo, precedem o planeta Terra. Aí são as partes que estão, de certa forma, antes dele ser formado. Então, eles estão ali. Eles estão ali. As duas partes, o limite e o limitado, estão ali. Porque elas precedem aquilo. Certo. Então, então é praticamente factível isso. Para mim é lógico. Para mim faz sentido. Pensa no Sol. Sim, claro. Mas O veja. Sol tem duas. Então, tudo, os princípios são. E os princípios são as causas também. Os princípios são as causas, são elementos e as causas. Deixa eu só situar o que eu chamei de transcendência. Os dois estão ali. Para você entender, é o metafísica alfa. Para você entender uma coisa, você tem que entender as causas. Sim, sim. Só para situar o que eu tinha chamado de transcendência, eu não estou chamando de transcendência como ir além ou esgotar no sentido de, né? Mas irredutibilidade. O mundo das ideias que eu não sou muito satisfeito com ele. Eu estou usando a transcendência no sentido de irredutibilidade. Ou você acha que os princípios são redutíveis ao mundo, vamos dizer? Ou há uma irredutibilidade desses princípios? Então, irredutibilidade. Isso. Nesse sentido, sim. Irredutíveis. São irredutíveis, sim. Nesse sentido, sim. Mas eles estão imanentes, eles estão dentro. Sim. Você vê uma nós, está ali, os princípios estão ali. Entendo. Ali, para você entender aquela nós, você tem que entender as duas coisas. Os limites dela, a ousia e os elementos, a matéria dela. Isso, agora, Cícero, o que o Posidônio, a parte da filosofia posidoniana que sempre foi respeitada, o Posidônio ficou muito tempo aí meio negligenciado, porque lá, na verdade, aquilo lá, isso é coisa de alemão, né? Essa metafísica. Mas o que ele sempre foi respeitado foi a psicologia dele. Porque na psicologia você vê, é o seguinte, é a ética, né? As emoções, né? É o exame das emoções. Porque ele fala, é o seguinte, o ser humano não aprende apenas ouvindo alguém explicar por lições morais. Não adianta você explicar, tipo, falar, tem filho? Tem filho, né? Falar, não adianta você explicar para o seu filho que, vamos falar um exemplo horrível, roubar está errado. Sabe? Eu botei um exemplo exagerado. A pessoa tem que aprender, a carne dela tem que sentir que certas ações são erradas. Não é por explicação. Não é pela palavra. A carne da pessoa tem que sentir que aquilo está errado. Tipo, tem um elemento inconsciente ali. O ser humano tem um elemento inconsciente. Então, ele resgatou, o Posidônio resgatou a psicologia, a psicologia dualística, até o irracional e o racional, né? Então para você aprender certas coisas, não adianta alguém vir falar, explicar para você, Cícero, não faz isso, porque certas coisas você não aprende ouvindo, em hipótese alguma. A sua carne tem que sentir aquilo. Você tem que estar exposto àquilo. Entende?
quase psicanálise, né? Quase psicanálise. Você tem um elemento irracional ali que não vai ser que lá que ele vai se manifestar. Então, isso é matéria. Essa é matéria. Essa é a matéria. Isso é a matéria, é o análogo o irracional é análogo da matéria em você, né? Claro, você também tem uma parte racional, uma parte dos limites, mas não é só isso. Seu corpo tem que ser exposto a sentimentos, tem que ser exposto a sentimentos para aprender. Aí, olha, existia você encontra toda uma escola posidoniana. Onde é que você vê isso? No Sêneca. Sêneca preservou, é o grande leitor de Posidônio, né? E o Questões Naturais, só Posidônio e seus discípulos. Tem os 3 discípulos ali. E também, outro grande, que a pessoa foi influenciada pelo Posidônio, Strabo, a geografia do Strabo. A geografia do Strabo, ela preserva muitos fragmentos, pensamentos do Posidônio, claro. Agora eu vou falar isso. As duas grandes heranças de Posidônio foram a seguinte: é a cosmografia. O que é cosmografia? Cosmografia é geografia, tipo, os acadêmicos que lidam com a história de geografia percebem isso. Depois que o Posidônio ele começa a escrever, ele começa a fazer pesquisa na área geográfica, você vê que aí dá para perceber que os mapas ficam muito mais bem apurados. As descrições ficam muito mais parecidas com mapas modernos. Por quê, Cícero? Porque tem a ideia de que subjacente à natureza tem um gráfico. Entende? Tem uma forma matemática ali. Então, tem um mapa subjacente à natureza, tem um gráfico. Então, o Ptolomeu não cita lá o nome Posidônio, mas é óbvio que ele foi beneficiado por avanços na geografia, que surgiram com a geografia do Posidônio. E aí, não é só, eu vou te falar agora, não é só geografia, é cosmografia. O que é cosmografia? Olha, cosmografia é a mensuração, é a geometrização do universo. Isso começou com Eudóxio de Cnidos, né, que foi o grande geometrizador do universo. Agora quando chega no Posidônio, o que Posidônio faz? Primeiro, ele concebe uma maneira de você... Ele aperfeiçoa o método Eratóstenes. O Eratóstenes é famoso lá, aqui, ó, tem o Carl Sagan mostrando como é que o Eratóstenes calculou a circunferência da Terra, né? O Posidônio aperfeiçoou esse método. E a circunferência, o cálculo dele é muito próximo da realidade, né? É muito próximo da realidade. Então, essa coisa. E outra coisa, ele concebeu uma maneira de calcular a distância do Sol para a Terra.
só com distância, só com projeção de luz. Olha E isso é cosmografia. E também a ideia. Aí uma coisa, aí eu vou te falar, é a coisa mais interessante de Posidônio. É a ideia de que ele sabia, olha isso, aquilo. Esse é o fragmento mais famoso dele. É o fragmento número 18, em que ele fala que o Aristarco de Samos, que é o grande astrônomo grego que concebeu uma maneira de colocar o Sol no centro do sistema, o Posidônio falando assim, você pode, matematicamente, você pode colocar o Sol dentro no centro do sistema solar e a Terra girando. Mas isso vai contra... O que isso vai contra, querido? Vai contra os princípios. Porque os princípios físicos, eles indicam que a Terra está, pelo menos, no centro do sistema. Agora, é aquilo. O que é o seguinte, isso é muito interessante. Só ele não queria levar em consideração apenas causas formais, que são as causas visuais. Olha, isso é uma crítica que vale para hoje em dia. Apenas por experiência empírica, você pode colocar o Sol no centro do sistema solar. Agora, o mundo, necessariamente, você tem que levar o princípio material. E o princípio material mostra que a Terra tem que estar, de certa maneira, no centro do sistema. Então, o que você vê no Cícero, por exemplo, é um sistema parcialmente heliocêntrico. A Terra está no centro, o Sol gira em torno da Terra, mas os planetas giram em torno do Sol. Você vê isso em vários autores. No Manilio você vê isso. Você vê isso no Vitrúvio. Você vê isso no Plínio. São sistemas parcialmente heliocêntricos, né? Agora, de novo a ideia. Você não pode pensar em todo. Não existe o todo. Você nunca... E olha, mesmo atualmente, o maior que seja avanço da ciência, a gente nunca vai ter acesso ao todo. Nunca. Em milhões de anos. Você nunca vai ter acesso ao todo. A verdade é essa. Então, você só levar em conta aspectos formais, empíricos, tem uma falha aí. Influenciou a medicina também. Sim, sim. Porque a medicina do Galeno, ela leva em consideração a interação entre substâncias. Uhum. As substâncias necessariamente interagem. Um grande avanço, o Galeno ele está sempre elogiando Posidônio, sem parar. Ele fez grandes progressos na medicina e na cosmografia se devem ao Posidônio. Uhum. Galeno. Então, lá, a escola de Alexandria, né? Sim. Aquela escola, um dos ápices ali no segundo século depois de Cristo, ali, né? No século de ouro de Roma, lá, sim, do Marco sim, Aurélio, do Adriano, lá, que eles doavam dinheiro para Alexandria, né? Uhum. Sim, sim, sim.
Bom, eu queria, na verdade, agradecer, Eduardo. Eu acho que foi muito, gostei muito, acho que... Obrigado. Foi meio confuso, é muita coisa, né? Fui tentando colocar as coisas mais. Tem que botar as coisas mais relevantes e interessantes sim. Também, né? Mas você pontuou bem essa relação do Posidônio e o neoplatonismo aí, que eu acho que é o centro do negócio. Esse é o principal, Ficou bem marcado. E, mais uma vez, aí, agradecer a você. Obrigado a você, Cícero. Quando publicar o artigo, faça circular aqui entre nós. Vou sim. Vou te mandar o primeiro da Ancient Philosophy. Ótimo. Valeu, muito obrigado aí, Eduardo. Obrigado, querido. Um abraço. Um abraço.